Diga assim: Senhor, fala comigo. Eu não preciso de uma boa palestra. Eu preciso da sua palavra. Então usa teu filho e fala comigo. Eu preciso te ouvir hoje. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Abre sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 4. Versículo 12. Cadê o Eliel? Eliel, meu filho, cadê você? Tá lá. Eliel, confabula aí com o pessoal do louvor, para ver se no final, depois da plenária, no fechamento, se vocês conseguem cantar aquela canção. Não, esse não pode ser teu fim, não é o que Deus preparou para mim. Lembra dessa? Fechou, tá contratado já, missão dada. Eclesiastes 4, 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Vamos amarrar bem amarrado o cordão de 3 dobras. Esse é o tema para a gente trabalhar hoje de manhã. Mas antes de entrar no tema, deixa parabenizar vocês, parabenizar o pastor Adão, pastora Luciana, pessoal do Ministério de Casais, e parabenizar cada um de vocês que veio hoje de manhã, no sábado de manhã, para ter um tempo na igreja para abençoar seu casamento. E por que eu quero parabenizar você? Eu quero parabenizar você porque uma das coisas que complica o casamento é que uma filosofia sorrateira que habita a nossa cultura, que eu nomeio ela, mas foi eu que nomeei, eu não vi isso sendo chamado de filosofia em lugar nenhum. Eu nomeio esse pensamento sorrateiro de filosofia shakespeariana. Por quê? Porque eu não tenho dúvida de que esse jeito de pensar veio a partir das peças e contos de William Shakespeare. Que pensamento é esse? Um pensamento excessivamente romântico para o casamento. E, gente, romantismo demais para o casamento faz mal. Casamento, para funcionar, precisa de doses cavalares de objetividade. O que Shakespeare fez com o casamento? Elevou o casamento para um patamar de romantismo que faz mal. E uma das coisas que faz muito mal para o casamento é que o romantismo excessivo faz a gente pensar assim: se tiver amor, não tem problema. Se tem problema, é porque não tem amor. Onde é que você viu botar 2 pessoas para morar junto e não ter problema? Você nunca viu. Mas essa perspectiva shakespeariana plantou no nosso inconsciente coletivo esse jeito de pensar. E aí a gente não cai na real, irmãos e irmãs, que tudo nessa vida, tudo, sem exceção, está estragando. Desde que Adão pecou, está tudo estragando. Progressivamente. Eu não sei se você notou, mas desde que você nasceu, você está morrendo. No dia seguinte, depois do seu nascimento, já era um dia mais perto da morte. E a vida é assim. Mas deixa eu falar de 2 coisas que você vai entender. Vou falar da casa para a mulher, porque a mulher ama a casa. Né? Marido, aliás, você quer agradar a sua mulher, troca a lâmpada que está queimada, ela vai ficar muito feliz.
conserta a torneira quebrada. A mulher ama ver o marido consertando a casa. Por quê? Porque a mulher valoriza o ninho e a casa é símbolo do ninho dela. Mas o homem, vou falar do carro. Porque o foco do homem está para conquista fora de casa. E na sociedade moderna, um dos símbolos de conquistas de fora de casa é o carro. Algumas mulheres ficam até com ciúme, porque o homem faz tanto carinho no carro que ela fica preocupada, pensando, será que ele está me traindo com o carro, tendo um caso? É tanto carinho com aquele carro. Mas eu queria falar para a mulher da casa e para o homem do carro. O que acontece, mulher, com a sua casa, se você não fizer avaliação e manutenção contínua com a casa? Aquilo que você fala para o seu marido. Se você não consertar uma hora, o telhado vai cair na nossa cabeça. Não é isso que acontece com a casa? Se não tiver avaliação e manutenção. Avaliação e manutenção. Não é uma avaliação e uma manutenção. É constante avaliação e manutenção. O que acontece com a casa? A casa cai. Aliás, estou lembrando daquela expressão, né? A casa vai cair. Não tem jeito. Se você não consertar a casa, se você não vigiar a casa, ela vai cair. Porque precisa de manutenção. E o carro? Se não der avaliação e manutenção no carro, o que acontece com o carro? Uma hora o carro dá ruim, deixa você na mão. Aliás, deixa você a pé. Assim como a casa, assim como o carro, é tudo nessa vida. Tudo. Inclusive seu corpo. Se não fizer check-up e manutenção do corpo, uma hora seu corpo te deixa na mão. Porque tudo nessa vida, gente, está sendo corroído. Corroído pela ferrugem e pelo sistema. Mas Shakespeare plantou a nível inconsciente na gente um pensamento coletivo. O casamento não é assim, não. No casamento é diferente. Porque o casamento é assim, se tiver amor, tudo vai dar certo. Mentira! O casamento é como qualquer outra coisa nessa vida. Ele está estragando. A partir do dia que você casou, o casamento começou a estragar. Deixa eu te dar o segredo de gente que ficou casado muito tempo. Segredo de gente que ficou casado muito tempo é fazer manutenção constante. E botar doses cavalares de objetividade na relação e reduzir um pouquinho aquelas doses cavalares de romantismo shakespeariano. Antes de Shakespeare, irmãos, a maioria absoluta dos casamentos eram arranjados. E todo mundo achava que normal era ter casamento arranjado. Porque o pensamento para o casamento anterior a Shakespeare era assim: olha para a moça, vai dar certo, olha para o rapaz, vai dar certo. E aí, junta os dois, deu certo, porque todo mundo viu que dava certo. Shakespeare contestou isso nas suas peças. A contestação de Shakespeare era sempre contando histórias. Tinha sempre uma história de alguém que estava apaixonado por alguém, e o pai desse alguém e a mãe desse alguém queria que esse alguém casasse com outra pessoa. E Shakespeare treinou a nossa cabeça para pensar que é muita maldade, que é muita crueldade querer que uma pessoa case de alguém que ele não é apaixonado. A gente aprendeu a pensar isso. E isso, gente, ficou tão normal que virou o novo normal. Antes de Shakespeare, o que era normal? Casamento arranjado. O que foi depois de Shakespeare? Casamento por paixão. Hoje, nossa cultura acha muito estranho. É doido demais duas pessoas casarem sem estar apaixonado, pelo amor de Deus, gente. Não, isso é nojento, é estranho. Mas só é estranho porque fomos treinados para pensar que é. Antes de Shakespeare, era estranho, era você falar assim: olha, não tem nada em comum com fulano, a gente não tem um tostão no bolso para fazer o casamento, a gente não tem nada para dar certo,
tá tudo armado para dar errado, mas a gente tá apaixonado, então a gente vai casar. Antes de Shakespeare, era isso que era doido, que era louco, que era estranho. Mas Shakespeare nos ensinou a pensar diferente. E gente, não estou falando mal de Shakespeare, eu até que gosto das peças dele. Menos de Romeu e Julieta, porque é meio burro, sabe? A história do Romeu e Julieta é meio... Não gosto muito. Mas eu gosto do Shakespeare. O Menestrel, por exemplo, de Shakespeare é muito jóia. Então o meu problema não é com Shakespeare, não. É com esse pensamento super romântico que estraga os casamentos. E estraga os casamentos porque nós estamos romantizando demais as coisas. E a gente não cai na real que o casamento precisa de objetividade, de raciocínio lógico, de cair na real que se o casamento está desgastando, vamos fazer o quê? Recapear. Não é isso que a gente faz com o pneu? Gastou o pneu. Não, deixa aqui porque a gente tem que ser fiel ao pneu velho. Não, vamos botar pneu novo. Vamos trabalhar nisso, ó. Quando você leva o casamento para aqui, para o emocional, você já colocou aí 80% de chance de você acabar com ele. Porque tudo que é emocional nessa vida vira impulso. E aí, dá ruim. Por isso eu quero te parabenizar porque você veio hoje de manhã. Porque vir para cá é um investimento no seu casamento. E eu queria te falar para fazer isso pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês, investir no casamento. Mas não com emoção, não. De propósito, racional. Não, pastor, mas aí, né, vai ficar uma coisa assim, muito racional para o casamento. Sim, é disso que eu estou falando. É fazer a coisa, porque você sabe o que você vai fazer. A minha mulher está desanimada. Ela está desanimada de mim. Eu acho que ela não me ama, mas é claro que ela te ama. Ela casou com você. Mas se ela me ama, então por que ela está desanimada? Porque as pessoas desanimam. E o que nós vamos fazer? Vamos animar ela, não é? O marido está desanimado. Vamos animar ele. Lógico, simples assim. Mas o que o shakespearianismo planta na nossa cabeça? Quando a mulher nota que o marido está meio desanimado, o sentimento dela já vira uma neurose terrível. Eu acho que ele não me ama. Só pode que eu amo. Deve ter outra na parada. Ai, meu Deus. E aí, em vez de melhorar as coisas, piora e vira uma desgraça, porque tem emoção demais no negócio. Eu estou te parabenizando, porque vir para esse momento é uma oportunidade de ouro para investir no seu casamento. E acredita em mim, esse pensamento super romântico, que super romantiza o casamento e que não pensa nas coisas do casamento de forma objetiva. Objetivo. Tô cansado. Então, se está cansado é porque não ama. Não, está cansado porque gastou energia demais. Vamos descansar então? Minha energia emocional não está fluindo para fazer sexo. Já sei, é porque não me ama. Claro que ama, só acabou a energia, não tem testosterona. Vamos fazer um exame, ver como é que está a testosterona. Vamos tomar testosterona. Não, pastor, só acaba a testosterona quando a pessoa não ama mais. Meu filho, testosterona é um hormônio produzido pelo seu organismo. Não tem nada a ver com amar e não amar. Às vezes a pessoa ama demais e acabou a testosterona. Vamos botar testosterona. Aliás, toca no seu cônjuge e fala para ele, vamos botar testosterona. Parabéns. Porque você veio hoje de manhã fazer um investimento no seu casamento. E vamos fazer isso uma vez por mês? Arrumar um tempo para cuidar do casamento, para investir. Pastor, mas é que a vontade acabou.
Então é por isso mesmo que tem que investir, porque a vontade acabou. Vontade, gente, é uma coisa que dizia minha mãe, que dá e passa. E quando a gente passa, a gente faz o quê? Faz ela voltar. E tá tudo bem. Estão notando que o shakespearianismo acabou com os casamentos? Porque botou romantismo demais com coisas que não precisa de emocionalismo. É só resolver. E vai por mim. Quando não tem vontade de fazer, se você deixa sem fazer, a vontade fica cada vez pior. O que você tem que fazer? Faz sem vontade, que a vontade vem. Investe. Romantismo é uma emoção. Emoções podem ser construídas ou destruídas. Deixa eu entrar no assunto. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Nosso desafio hoje é trabalhar o tema de amarrar bem a 3ª dobra, ou o cordão de 3 dobras. E o cordão de 3 dobras aparece aqui com o número 3. Mas não é de 3 que o texto está falando. O texto está falando de 2. Se você olha no próprio versículo 12, você nota Salomão. E, gente, Salomão é barra. É difícil entender Salomão, porque como ele era o homem mais sábio do mundo, ele fazia questão de esconder informações no próprio texto, de maldade, para ver se os discípulos dele davam conta de descobrir o que ele disse ali. E todo escrito salomônico, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, tudo que Salomão escreve, o Salmo 127 que foi lido hoje aqui é de Salomão. Tudo que Salomão escreve tem a primeira camada de informação que todo mundo vê. Tem uma segunda que só quem cava mais fundo vê. Às vezes tem uma terceira, uma quarta, uma quinta camada de informação. E Salomão fazia isso de propósito, para botar informação na parada. Quando Salomão fala do cordão de 3 dobras, não era do 3 que ele estava falando, era do 2. O 3 é só para garantir que o 2 vai funcionar. Então, olha só como é que ele começa a falar disso. Versículo 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Estou lendo versão NVI. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Então quem tem companhia tem 2. O trabalho de 2 pessoas vai ser melhor. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar. Tem 2. Mas pobre do homem que cai e não tem ninguém que o ajude a levantar. Olha o versículo 11. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido se estiver sozinho? E aí o versículo 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quando ele fala das 3 dobras, a gente percebe que no contexto geral, ele não estava falando de 3, ele estava falando de 2. E para a gente amarrar bem o cordão das 3 dobras, a gente tem que entender o que é o cordão das 3 dobras. E para entender o cordão das 3 dobras, a gente tem que entender do que Salomão estava falando. E Salomão está praticando filosofia no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro de discursos, bem parecido com o padrão do livro de Jó. O livro de Jó também é um livro de discurso. Na cultura judaica, semelhante à cultura grega, era comum a arte do discurso. Discursar era uma arte. Inclusive na cultura grega, as pessoas se reuniam na ágora, na praça grega, para ouvir filósofos tipo Platão, Sócrates, fazendo discursos bonitos. E as pessoas amavam fazer isso. Na cultura judaica, o discurso, a arte do discurso também era comum. E o livro de Eclesiastes é um livro escrito na arte do discurso. É um discurso
um discursador, um filósofo, trazendo ideias para a conversa, como acontece no livro de Jó. Só que no livro de Jó não tem um discursador só. Por isso que o nome do livro Eclesiastes é Eclesiastes. A palavra Eclesiastes no hebraico é o pregador ou o discursador, estabelecendo que tem uma arte do discurso sendo colocada aqui. Então, o que Salomão está fazendo no livro de Eclesiastes? No livro de Eclesiastes, Salomão está fazendo um grande discurso para trabalhar uma ideia. E qual é a ideia? A ideia é de que as pessoas não entendem por que vivem. E por isso ele repete muito a frase: tudo é vaidade, ou tudo é passageiro, ou tudo é inútil. A gente não pensa na vida, a gente só vive. Essa é a ideia de Salomão quando ele trabalha isso. E ele caminha no livro inteiro por vários padrões de pensamentos que as pessoas discutem, mas não chegam a lugar nenhum. Aqui no capítulo 4, ele está discutindo uma ideia comum. Comum no tempo dele, comum em todos os tempos. Que é a discussão sobre: é melhor viver sozinho? Ou é melhor viver acompanhado? Se você está vivo há mais de 15 anos, já escutou isso em algum lugar por aí. Que esse é o tipo de assunto que é muito bom para aquelas filosofias de porta de boteco, aqueles bate-boca inútil que não leva a lugar nenhum. Que tipo de coisa? Qual é a ideia por trás dessa filosofia? Um diz assim: quer saber? Eu estou cansado de ser cobrado, de ser controlado, de dar satisfação da minha vida. Eu quero viver sozinho, porque eu quero viver solto. E aí essa pessoa defende a filosofia de que é melhor viver sozinho, porque sozinho a gente faz o que quer. Sozinho a nossa vida não dá conta de ninguém. Sozinho você não tem que dar conta. Sozinho você vai para onde quer. Você dorme e acorda e vai viver sua vida. Quando você está vivendo junto, tem que dar satisfação, tem que alguém te controlar. Não quero essa vida. Então, essa é a filosofia do viver sozinho. Mas aí tem a outra filosofia. Não, sozinho não. Porque solidão é ruim demais. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Sabe? Uma frase dessa filosofia que é bem comum, que é muito defendido no meio corporativo, é a frase: sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe. O fato é que as duas filosofias existem. Existe gente lutando para provar que viver sozinho é melhor. E existe gente lutando para provar que viver junto é melhor. O fato é que, porque ninguém nunca chega a conclusão nenhuma, porque quem diz que é melhor viver sozinho, ele está se baseando em emoções que ele está sentindo. Quem diz que é melhor viver em companhia, ele também está se baseando em emoções que ele está sentindo. A pessoa que diz que é melhor viver sozinho, ele diz que é melhor viver sozinho porque ele está entediado. Ele está chateado com gente controlando a vida dele. Especialmente com gente controladora, que está puxando as rédeas com força demais. E aí o indivíduo está querendo se libertar, quebrar o jugo, soltar as cadeias. Eu quero viver. Mas essa emoção, ela não é confiável. Aliás, emoção nenhuma é confiável. Toda vez que você tiver que tomar decisão na vida, elimina a emoção e olha qual é os fatos de verdade. Mas esse indivíduo que acha que viver sozinho é melhor, ele está contaminado por tédio, por um sentimento de controle. Ele quer se libertar. E essa emoção, péssima conselheira, diz: vamos viver sozinho. Mas tem outro, que também é emocional. O outro está defendendo outra tese. A outra tese é a tese do: não, é melhor viver junto. Em geral, quem acha que é melhor viver junto, perdeu alguém ou sofreu com muita solidão na vida. Quem sabe o valor de ter gente consigo é alguém que valorizou demais uma pessoa e perdeu por alguma razão. Perdeu pela morte, perdeu por abandono, ou sei lá o quê. A dor da solidão dói mais nessas pessoas. E aí essa pessoa também emocionalmente, por causa de uma dor,
psicológica que a atormenta, ela também diz: eu pago qualquer preço, eu quero viver junto, não quero viver sozinho não, viver sozinho é ruim demais, pelo amor de Deus. Sabe, às vezes os jovens largam a família no início da juventude e vão para uma faculdade estudar, ou vão para um lugar trabalhar, ou mudam de cidade. Eles ficam sozinhos por algum tempo. E principalmente o anoitecer e o amanhecer sozinho é ruim demais. A solidão grita feio no peito. E aí o indivíduo diz: não, viver sozinho é ruim demais. O problema dessas duas cenas que eu pintei, as duas estão sustentadas em emoções. Quando a emoção passa, a pessoa muda. Sabe, eu atendo muita gente. E eu atendo aquela pessoa que senta na minha frente e chorando diz: pastor, não aguento mais viver sozinho. Me ensina alguma coisa, faz uma campanha, sei lá, um jejum, me ajuda, eu preciso casar, que eu não aguento mais essa vida de solidão, de solteiro. Ser solteiro, pastor, é ruim demais. E aí, claro, depois de escutar a pessoa, a gente ora junto: Senhor, dá um casamento para tua filha ou para o teu filho. Dá um casamento. Aí sai essa pessoa, entra outra e senta na minha frente e chora igualzinho: pastor, não aguento mais essa vida de casado. É ruim demais, pastor. Viver casado é muito sofrimento, é muito controle. A gente não é mais a gente se descaracteriza, a gente perde a identidade. A pessoa não respeita a gente, não deixa a gente ser a gente tem que ser outra coisa para agradar a pessoa. Não aguento mais, eu estou a ponto de explodir. Pastor, ora para Deus tirar meu casamento. Pior é que o único jeito de acabar com o casamento é um dos dois morrer. Eu não tenho coragem de pedir para ele morrer. Aí a gente fica pensando assim: podia trocar de lugar, né? Pegar a pessoa solteira, botar no lugar da casada, pegar a casada, botar no lugar da solteira, né? Mas sabe qual é o problema? Não resolve. Por que não resolve? Porque essa é a emoção do momento. A pessoa solteira está sentindo uma emoção e por causa da emoção ela quer casar. A pessoa casada está sentindo uma emoção e por causa da emoção ela quer descasar. Mas a emoção da casada vai mudar e ela vai fazer assim: oh, que coisa maravilhosa que é ficar casado, tão bom. Depois vai mudar de novo, porque o ser humano é assim, ele muda de emoção. E a pessoa solteira também vai mudar. Num dado momento as coisas vão mudar para ela e ela vai olhar para o ambiente e vai falar assim: quer saber? Viver solteira é bom demais. Depois ela vai voltar para o ponto e vai falar assim: não, viver solteira é ruim demais. É do ser humano isso. Mas Salomão, ele não tem compromisso com o emocional. Ele tem compromisso com a pesquisa. Ele é um filósofo, um pensador. E ele quer achar a verdade disso. Então, ele faz uma pesquisa profunda. Ele cava, ele tenta entender. E no entendimento dele, sem emoção, só baseado na pesquisa. Tipo o método cartesiano de pesquisa. E Salomão chega na seguinte conclusão: depois de pesquisar, depois de cavar, depois de entender, Salomão disse: eu descobri a verdade. Independente da emoção que as pessoas estiverem sentindo, apenas pensando nos fatos, é melhor viver junto do que viver sozinho. E aí ele explica por que é melhor viver junto do que viver sozinho. E depois que ele explica que é melhor viver junto do que viver sozinho, ele chega no versículo 12 para encerrar o assunto. E ele encerra o assunto de que é melhor ter companhia do que viver sozinho, falando do cordão de 3 dobras. Por que Salomão está falando de 2 e encerra falando de 3? Porque ao concluir que viver sozinho é ruim demais, ao concluir que viver junto é importante, Salomão diz que só tem um jeito da gente viver junto: se a gente admitir que vai dar ruim, se preparar para quando der ruim. A terceira dobra de um relacionamento, na cultura dos judeus, funcionava assim: quando um casal casava, ele já previa que um dia eles iam brigar, e que no dia que eles brigassem, eles iam discordar em gênero, número e grau.
E que no meio dessa discordância, eles não iam conseguir entrar em acordo de jeito nenhum, porque qualquer proposta que qualquer um dos dois lados fizesse, ia ser interpretado pelo outro lado como uma tentativa de levar vantagem. Então, antes de dar ruim, antes dos dois brigarem, antes deles discordarem, enquanto ainda estavam em concordância, eles escolhiam uma terceira pessoa, que era chamado de terceira dobra. Normalmente, na cultura mais moderna, um rabino. Inclusive, nos casamentos mais recentes judaicos, o rabino que faz o casamento é eleito naturalmente para ser a terceira dobra. E para que serve essa terceira dobra? A terceira dobra serve para ser o juiz da relação quando eles discordarem, quando eles brigarem, quando eles chegarem no ponto de eu não concordo, você não concorda, eu não sou obrigado a concordar, você não é obrigado a concordar. Peraí, mas tem uma coisa que nós dois concordamos lá atrás. Nós concordamos que o rabino fulano de tal vai ser a nossa terceira dobra. Vamos chamar ele. Aí chama a terceira dobra, e a terceira dobra escuta as duas partes. E a terceira dobra toma uma decisão por eles, porque eles não são capazes de decidir, porque estão os dois embriagados de emoção, um contra o outro. Mas os dois querem ficar juntos. Então, o que é a terceira dobra? A terceira dobra é uma garantia anterior estabelecida de que esse relacionamento vai durar. E vai durar por quê? Porque a gente quer que ele dure. Mas, mesmo a gente querendo que o relacionamento dure, mesmo a gente amando, a gente sabe que quando você coloca duas pessoas juntas, vai dar ruim. Se não for hoje, vai ser amanhã. Por que botar gente junto dá ruim? Porque, gente, é um bicho difícil de criar em casa. Difícil. Aliás, eu acho que devia criar tudo solto na manga, como dizia a vovó. Mas não dá, a gente tem que botar dentro de casa e cuidar. E aí, gente, o nosso pressuposto shakespeariano não consegue usar o cordão de 3 dobras. Não consegue usar a terceira dobra. Por que não consegue? Porque a gente não consegue antever que quando você coloca gente junta, elas vão discordar. Se não for hoje, vai ser amanhã. Por quê? Porque o ser humano é tendencioso a fazer projeção. Projeção é uma palavra técnica da psicologia que fala dessa capacidade humana de ver o mundo a partir dele. Na verdade, tem psicólogos radicais que dizem que nós não vemos o mundo como o mundo é. A gente vê o mundo como a gente é. A gente projeta. A gente lê o mundo de um jeito que tem a ver com a gente e não com o mundo. A maior parte das realidades que nós enxergamos são nossas. É a gente que está vendo daquele jeito. E aí, o nosso jeito de fazer é o melhor, o nosso jeito de interpretar é o melhor. Na verdade, nem é o melhor, é o único. Para você entender projeção, a minha avó dizia que todo ladrão tem medo de ser roubado. Por que o ladrão tem medo de ser roubado? Porque ele é ladrão. A minha avó estava falando de projeção. Mas ela era analfabeta de pai e mãe, não sabia o que era projeção. Mas ela estava falando disso, quando ela dizia que o ladrão tem medo de ser roubado. Qual é a ideia por trás disso? É que minha realidade interna me faz ler o mundo do jeito que eu estou. Então, por exemplo, o marido que foi humilhado no trabalho, foi reduzido ao cocô do cavalo do bandido, que não apareceu no filme, nem o cocô, nem o cavalo, nem o bandido. Ele chega em casa humilhado. Qual é a realidade interna dele? Humilhação. Aí a mulher dele fala do mesmo jeito que ela sempre falou, todo dia, todas as vezes. Ô bem, você botou o lixo para fora? E aí ele já magoado, já com nó na garganta, responde: eu é que sou o lixeiro, né? Dessa casa. Por que ele está lendo assim? Porque essa é a realidade que ele trouxe do trabalho. Isso é projeção.
Os seres humanos são altamente projetivos. Quando você, marido, enxerga uma solução para o problema, sua cabeça te diz que essa é a única e melhor solução para esse problema. E quando a sua mulher diz, mas bem é nada, quem és tu, mulher? Um réis ser de segunda categoria para discordar da minha perspectiva. Mas isso ele só sente, porque se falar vai dar muito ruim. É só um sentimento profundo. Essa sensação de projeção vai fazer com que qualquer solução que ela apresente pareça estranha, incongruente com a situação. Claro que não, gente. Quando é que esse marido vai descobrir que a perspectiva dele estava errada? Quando ele fizer e der errado. Só. E só então os olhos vão abrir e ele vai conseguir perceber. Sabe que a ideia dela podia ter sido melhor que a minha, mas só depois que der errado. Porque eu estou te ajudando a entender que o ser humano é altamente projetivo. A gente projeta, a gente vê o mundo de acordo com a nossa realidade interna. Por que estou te ajudando a entender? Para te ajudar a entender que é super, ultra, mega, power plus, normal que você e sua mulher discordem. Não, pastor, mas a gente concorda em tudo lá em casa. É porque não passou ainda a fase da conquista. Tem uma fase na relação humana que é puramente animal, instintiva, que eu chamo essa fase de fase da conquista. O ser humano, enquanto instinto, ele vive instintivamente em busca da reprodução. Mesmo aquelas pessoas que dizem que nunca vão ter filhos, está nele, é instinto natural da carne. E esse instinto natural surge de forma sem pensar, intuitiva, pura intuição, quando ele vai conquistar alguém. A mulher para conquistar o homem e o homem para conquistar a mulher. E é isso que gera a tal da paixão shakespeariana. Os dois estão imbuídos de conquistar um ao outro. Nessa hora, instintivamente, eles fazem coisas que não fariam normalmente para a conquista. Eles não pensam no assunto, eles só agem. Nessa fase, gente, é um tal de a gente concorda em tudo, que só Deus para ter misericórdia. Mas os dois estão jogando jogo. E o que acontece quando passa a fase da conquista? Quando é que passa a fase da conquista? Quando ela diz, é meu. Quando ele diz, é minha. Território conquistado, não tem mais conquista. O instinto para. E aí os dois voltam a ser normais. E aí os dois ficam com a sensação, fui enganado. Essa pessoa aqui não é a pessoa com quem eu casei. Mas é só porque parou de jogar o jogo da conquista. Deixa eu te contar uma situação engraçada. Vocês têm noção da ideia de temperamento? Diz que D, I e S são os temperamentos. Tem noção? Então, você sabe que o D é diferente do I, que é diferente do S, que é diferente do C. São temperamentos, carga genética psicológica. Então, para gente que entende de temperamentos, a pessoa conversou ali na sua frente uns 5 minutos, você já tem uma ideia de pelo menos qual é o temperamento mais forte dele. E se você sabe como que os temperamentos se relacionam, você sabe como que esse temperamento lida com aquele. Então, sentou na minha frente um casal de noivos, eles tinham se convertido na nossa igreja, e quando se converteram já eram noivos. Então vieram para eu abençoar o noivado deles, que já estavam noivos há algum tempo. Coisa de 2 meses estavam noivos. Aí sentaram na minha frente, pastor, a gente veio para você abençoar o nosso noivado. Como eu gosto de conversa, né? Fiz a pergunta que não quer calar. O que vocês acharam de mais legal um no outro para vocês ficarem noivos e estarem sonhando com casamento? E aí ele, um D alto e ela um S alto. O D e o S. Gente, aliás, Ds e S quase sempre se casam. Porque os opostos se atraem. Você conhece temperamento, você sabe que D é exatamente o contrário do S. Aí senta na minha frente o D e o S. Estou fazendo perguntas, já percebi que um é D e ela era S.
Aí, eu pergunto, o que foi que atraiu vocês um no outro? Aí o D falou, porque o D sempre toma iniciativa. O D falou assim: pastor, a gente é muito igual. Eu segurei para não rir, né? Segurei para não rir. A gente é muito igual, pastor, muito igual, muito igual. Eu perguntei: meu filho, o que faz você pensar que vocês sejam muito iguais? Pastor, a gente completa a frase um do outro. Pastor, a gente pensa igual, sabe? A gente completa o que o outro está dizendo. É muito legal isso. E aí eu, que não estou preso nessa perspectiva de projeção, eu que estou olhando de fora e consigo fazer leituras que eles não conseguem, porque eles estão presos no loop da conquista. Estão conquistando um ao outro. Então, eu estou lendo, eu estou vendo assim, o D não tem paciência de esperar o S terminar de falar, porque o S é mais lento para falar, para construir as... Aí o D completa as frases do S, porque ele não tem paciência. O S, porque está jogando o jogo da conquista, não tem coragem de chamar ele de mal educado e falar assim: deixa eu falar, porque ele está guardando para deixar essa frase para depois do casamento. Enquanto está na fase da conquista, o S não fala isso. E o S fica calado. E como é que o D lê isso? O D lê: a gente é muito igual. Pastor, ela é igualzinho a mim. Sabe, ela começa o pensamento e eu termino. E o S, gente, nessa hora, porque lá depois da fase da conquista, nessa hora o S fica com raiva e começa a alfinetar ele e se vingar escondido. Mas ali na relação, quando ele está construindo a conquista, o S é cegado, ele não percebe que o D não deixou ele falar. Porque depois, quando ele perceber, ele vai falar assim: você não deixa eu falar. Mas magoado, já chorando, que o S é desses. Mas ali, eles estão jogando o jogo da conquista. E na hora do jogo da conquista, vale tudo para conquistar. Mas isso é puro instinto. A pessoa não pensa para fazer isso. Instinto. É instinto animal mesmo. Assim como na natureza, os animais jogam um joguinho para conquistar o outro, para trazer o outro para o acasalamento. Na natureza humana a gente tem esse esquema também. Só que o nosso jogo é mais psicológico. E aí o D diz: a gente se completa. Nós completamos a frase um do outro. É só ele que completa a frase. Mas ele lê assim: nós completamos a frase um do outro. E como é que o S leria isso? Se você perguntasse para o S, se ele deixasse ela falar, né? Como é que o S falaria? Eu não levei a conversa avante, gente, porque ia dar muito ruim se eu tentasse ali. Não era uma boa ideia. Não era aquele o momento. A gente deixa casar primeiro, depois a gente chama para aconselhamento, para não estragar o casamento das pessoas. O que o S diria ali, se eu perguntasse para ela? Ela diria assim: ai, pastor, eu me sinto tão completo, o que falta em mim ele faz. Depois, quando passar a fase da conquista, isso vira raiva. E vai ter de entrar num acordo. Vamos ter que achar uma solução para o problema, para poder andar junto. Porque o sentimento dela é: ele não deixa eu ser eu, pastor. Ele não me espera, ele não me dá um tempo para eu falar. Mas agora, na hora da conquista, do que Salomão está falando? Salomão está dizendo assim: por que a gente precisa de uma terceira dobra? Porque tem tudo para dar ruim essa relação. Ah, pastor, então tem para dar ruim porque o temperamento D com o temperamento S dá ruim. Então vamos achar um que não dá, pastor. Não tem. Não tem. Botou ser humano junto, gente, eles vão discordar, eles vão projetar e vai dar ruim. Só tem um jeito de seres humanos viverem juntos. Eles quiserem viver juntos e resolver pagar a conta de viver junto. E por isso Salomão fala da terceira dobra. O que é a terceira dobra? A terceira dobra é a
previsão de que vai dar ruim e a preparação para resolver quando der ruim. Sabe por que você paga seguro de carro? Porque você prevê que vai dar ruim com o carro. De que um dia, numa viagem para a Bahia, depois da divisa, quando começar a parte esburacada baiana da estrada, você vai furar os 2 pneus num buraco só, porque tem uns buracos ali que só Deus para ter dó. E, gente, por favor, os irmãos baianos, não pensem que estou falando mal da Bahia, não. Estou só pintando um quadro hipotético que não acontece com as estradas da Bahia, pura hipótese da minha parte. Hipotético para a gente analisar uma situação ali na estrada da Bahia, que é toda esburacada, na hipótese que eu estou montando. Entenderam? 2 pneus furados no mesmo buraco. Meu Deus, a pessoa tem uma capacidade sobrenatural de adivinhação. Ela adivinhou que ia furar os 2 pneus. Sim, ela adivinhou e contratou um seguro, porque aí ela desce do carro, liga para o seguro, eles mandam o guincho, mandam um carro substituto até consertar aquele. Por que você fez isso? Porque você é uma pessoa que sabe o que vai acontecer no futuro e você sabe que vai dar esse buraco lá na estrada da Bahia. Não é isso que a gente faz com a vida? Por que a gente não faz isso com o casamento? Porque Shakespeare estragou tudo. Shakespeare enfiou na nossa cabeça que se tiver amor não tem mais problema nenhum. Tá tudo bem se tiver amor. Aí a gente ama de verdade a pessoa, só que quando dá ruim a gente fala assim, ou nunca teve amor, ou o amor acabou. É a única explicação, porque se é verdade que onde tem amor não tem essas coisas, então se tem essas coisas é porque não tem amor. Mas tem, vai por mim. Olha para o seu cônjuge, mas olha de verdade para o seu cônjuge e fala assim, viu o que o pastor falou? Eu te amo. Escuta isso, o amor não exclui os problemas. O carro é bom, mas dá problema. Sua família é boa, mas dá problema. Então o que a gente faz? Prevê. E quando o problema chegar, a gente conserta. Deixa eu te contar uma coisa sobre o fenômeno da projeção. A projeção é um fenômeno tão fantástico que a gente de fato acha que o nosso jeito de ver o mundo é o jeito certo. E qualquer outro jeito de ver o mundo é errado. E a gente acredita sinceramente que o outro vê o mundo exatamente como a gente vê. E no dia em que ele apresenta uma discordância, a gente pensa que está acontecendo uma anomalia com ele. Se desde que eu conheço fulano, ele sempre pensou como eu penso, e hoje ele está pensando diferente, o que está vendo com essa pessoa? Aí eu vou tentar arranjar uma explicação para a discordância dele de hoje. Porque eu não consigo enxergar, a minha projeção não deixa eu ver, eu não consigo enxergar que ele sempre pensou diferente de mim, ele sempre interpretou o mundo diferente de mim. Não é agora, sempre foi diferente. Mas pastor, se ele sempre foi tão diferente, por que eu me apaixonei por essa pessoinha? Por que eu gostei tanto dele no começo? Porque você quis, pronto, falei. Gente, amor é uma decisão que a gente toma. Não, mas quando eu tomei essa decisão, eu senti uma coisa especial. Foi Shakespeare que plantou isso na sua cabeça. Sabe, você sentiu coisa especial por um monte de gente. Mas um dia você decidiu que vai ser essa pessoa. Você escolheu ela. E por que a gente quer lutar contra a escolha? Porque quem escolhe é responsável pela decisão que tomou. E a gente não quer ser responsável, a gente quer culpar o clima, o tempo, a sorte, o destino,
E a gente não quer assumir responsabilidade. Eu escolhi você. E agora eu vou sustentar minha escolha. E eu vou sustentar minha decisão. Eu vou sustentar a aliança que eu fiz. Porque eu sou homem. Eu tenho palavra, eu tenho honra. Eu empenhei a minha honra nessa escolha. E nós vamos sustentar. É isso que sustenta casamento. É palavra, é honra, é responsabilidade. Coisas que o shakespearianismo não entende. Outro dia vi um videozinho desses memes assim, de dois adolescentes sentados num ambiente assim, claramente romântico. E aí a moça disse pro rapaz: eu queria viver um amor tipo Romeu e Julieta, toda romântica. E aí o rapaz mais durão, mais sério, falou pra ela assim: sua porra, os dois morrem no final. Você não gostou de chamar dela de burra, né? Eu também não gostei, mas foi uma boa ilustração, de qualquer jeito. Eu não sei se você sabe, na história de Romeu e Julieta, a Julieta fingiu de morta. Tomou um remédio lá para apagar ela. E porque ela queria que a família dela achasse que ela tinha morrido para deixar ela em paz, para ela casar com o Romeu. Ela mandou uma carta pelo frade para o Romeu para avisar ele. Mas deu problema no WhatsApp aquele dia. Sabe, de vez em quando essas bloqueios aí de WhatsApp, né? Não chegou a mensagem e o Romeu não ficou sabendo. E o Romeu foi atrás da Julieta. Quando chegou lá, estava a Julieta morta. Aí o Romeu ficou horrível e se matou. Porque a Julieta tinha morrido. A Julieta passou o efeito do remédio, a Julieta acorda e vê que o Romeu tinha se matado. E o que a Julieta fez? Pegou a adaga do Romeu e se matou também. E eles foram felizes para sempre. Eu não sei por que esse troço inspira a gente. Eu não sei por que a gente se permite ser tão bobo no casamento. Na minha infância, só tinha 2 TVs. Só tinha a Globo e o SBT. E aí a gente tinha que escolher. E as novelas boas mesmo eram as da Globo. Mas tinha muita coisa pecaminosa, feia. Então a gente, para escapar, ia para o SBT. No SBT você caía na malha das novelas mexicanas. Era chato pra caramba, porque quando mudava de novela, gente, eles não mudavam nem os atores. Eram os mesmos atores, né? Mudava o nome do ator, mas o papel era o mesmo. O básico de cada novela era a mocinha apaixonada pelo mocinho, o mocinho apaixonada pelo mocinho e a usurpadora. Que podia ser uma versão masculina da usurpadora que queria fazer o mocinho e a mocinha se desentenderem e não casar no final. E a gente ficava ali torcendo pro mocinho e a mocinha, né, se encontrar finalmente. Mas eles eram muito burros, aqueles caras. O mocinho e a mocinha, eles eram muito burros. A gente ficava falando assim: gente, uma criança de 5 anos já percebeu que a usurpadora quer separar vocês dois. A gente gritava com ele, mas eles não escutavam a gente. E no final das contas, a usurpadora armava qualquer besteira e o mocinho ficava com raiva da mocinha. Aí quando o mocinho descobria que cometeu um erro, ele voltava para se consertar com a mocinha, mas aí agora já era a mocinha que estava chateada. Gente, eu vou te falar a verdade, eu não tenho paciência para novela mexicana. Eu queria te contar, agora tem uma versão nova das novelas mexicanas, que são as coreanas agora. Reinventaram as novelas mexicanas agora com as coreanas. Eu não tenho paciência para as coreanas também, gente.
Mas por que eu estou te contando da coreana e da mexicana se eu não tenho paciência para elas? Para te contar que o casamento da gente vive uma novela mexicana. A gente não cai na real que Satanás está armando para separar a gente. E a gente não age com raciocínio lógico. A gente age no emocional. Fulano me magoou. Agora acabou geral. Salomão está falando assim, ó. Vamos amarrar a terceira dobra direitinho? Primeira coisa para amarrar a terceira dobra. Admita que vocês são diferentes, que estão fazendo projeção e que vai dar ruim. Se não for hoje, vai ser amanhã. Número 1. Número 2. Se prepara para quando der ruim, consertar. E como consertar? Número 3. Prepare ferramentas anteriormente. Tenha entre vocês um combinado de apertar o botão do pânico. A gente vai desentender, e quando tiver desentendido, a gente vai estar com tanta raiva, com tanta mágoa, ou com tanta emoção, seja lá qual for a emoção, que nós não vamos nos entender. Nessa hora, qual é o sinal que a gente vai dar para se entender? O que nós vamos fazer para se entender quando a gente não se entender? Não, pastor, mas isso nunca acontecerá conosco. Eu aposto 10 contra 1 que já aconteceu e você não registrou porque a sua projeção não deixou. Aposto que já aconteceu. E aconteceu mais de uma vez. E você não conseguiu nem ver que aconteceu. E quanto menos você conserta, pior fica a próxima vez. Porque a próxima vez, gente, sempre resgata a dívida da discussão anterior, do problema anterior. E aí a próxima é sempre pior e a próxima é sempre pior. Então, se eu admito que é normal dar ruim entre duas pessoas porque elas são diferentes, se eu me preparo para consertar quando der ruim, e se eu preparo ferramentas, por exemplo, vamos combinar que se a gente não se entender, nós vamos procurar fulano para conversar com ele, para ele ajudar a gente a se entender. Vamos, tá combinado, tá combinado. Quando deu ruim, a raiva grita e diz assim, acabou. Mas tem uma lembrança, nós combinamos. E um pode chamar o outro. Lembra que a gente combinou? Que a gente ia falar com o pastor, que a gente ia falar com a pastora, que a gente ia procurar o terapeuta, que a gente ia procurar fulano de tal, que a gente ia procurar o líder da rede de casais. Você lembra que a gente combinou isso? Combinamos. Mas agora eu tô com muita raiva, eu não quero ver a sua cara, nem pintar de ouro nunca mais. Então, não veja a minha cara pintada de ouro, mas vamos procurar porque a gente combinou. Salomão está falando disso. Salomão está dizendo... Admita que vai dar ruim. Planeje que quando der ruim você vai consertar. E prepare ferramentas antecipadas. Porque no dia vocês dois vão estar tão ruim um com o outro que vocês não vão conseguir achar ferramenta. Na verdade, vocês não vão querer achar ferramenta. A ferramenta tem que estar preparada antecipada. Para nessa hora consertar e fazer as coisas andarem. Gente, Salomão não é qualquer um. É o sábio. O cara sabe das coisas. E ele está dizendo que você precisa colocar seu relacionamento no cordão de 3 dobras. E não, isso não vale só para casamento. Isso vale para qualquer relacionamento. Botou 2 sócios numa empresa, faz um contrato direitinho, amarrando tudo. Não, pastor, mas a gente é muito amigo, a gente nunca vai desentender. Vai por mim, vocês vão se desentender. A gente vai ser sócio numa empresa, pastor, mas a empresa é um negócio muito bom, é uma coisa muito light, muito leve. São 2 pessoas? São, vocês vão se desentender. Faz o quê? Prepara, antecipa, nós vamos nos desentender. Botei um pedreiro para trabalhar na minha casa. Tudo que eu resolvo com o pedreiro, resolvo por WhatsApp e escrito. Por quê? Porque nós vamos desentender. Uma hora eu vou falar que é X, ele vai falar que é Y, eu vou falar que é X, ele vai falar que é Y. E eu estou fazendo projeção. Então eu tenho certeza que ele está errado e eu estou certo. Ele também está fazendo projeção. Ele tem certeza absoluta que ele está certo e eu estou errado. Como é que vamos resolver isso? Então, nós anotamos no WhatsApp, você lembra? Vamos ler lá juntos. A gente abre e lê juntos. Salomão está falando disso. Salomão está dizendo que não adianta você acreditar que 2 pessoas juntas vão concordar sempre. Elas não vão concordar.
Então, a gente tem que se preparar para quando der ruim e se planejar que nós vamos consertar quando der ruim. Aí a pergunta agora, que não quer calar, é: por que eu vou consertar? Pastor, por que eu não aproveito que eu já tô, que o negócio já deu? Eu ia falar que deu merda, mas não pode falar merda no altar, né? Que é uma palavra feia. Então, eu vou falar que deu ruim. Pastor, por que eu não aproveito que já deu ruim mesmo e sigo minha vida? Primeira resposta para a sua pergunta é: porque você vai se arrepender. E é aqui que Salomão trabalha a teoria de que é melhor ser em dois. Salomão escreve essa tese para dizer para a gente assim: olha, deixa eu te contar, é melhor ser em dois. E Salomão estabelece a sustentação dessa tese em duas etapas. A primeira etapa da sustentação, ele começa no versículo 7 e vai até o versículo 8. Deixa eu ler para você. Ele está explicando para a gente por que vale a pena manter o relacionamento, por que vale a pena preparar para consertar o relacionamento, por que não vale a pena, quando der ruim no relacionamento, chutar o balde. Eu vou cuidar da minha vida, você vai cuidar da sua, e a gente vai viver melhor assim. Salomão está dizendo assim, ó: descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Ele não tinha filho nem irmão. Ele trabalhava sem parar. Diga assim: ele trabalhava sem parar. Diga isso. Olha a continuação. Contudo, os olhos dele não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem trabalho tanto? E por que razão eu deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. Do que Salomão está falando? Ele está falando da vida do homem e da mulher solitária. Salomão está dizendo que existe uma carência, uma necessidade tão grande do ser humano se relacionar, que quando ele não se relaciona, ele adoece. Quando o homem, o ser humano, não se relaciona, quando ele não tem relacionamento, a psique dele vai se agarrar a uma obsessão, a um vício, a um padrão doentio, chegando a níveis profundos de psicose, por pura ausência de relacionamento. Salomão está dizendo que tem um homem que, como ele optou pela filosofia do viver sozinho, cedo ele descobriu que a solidão virou uma obsessão psicótica. Ele diz, ele começou a trabalhar desesperadamente, ele focou toda a angústia dele, toda a ausência de relacionamento dele no trabalho. E isso foi adoecendo ele, adoecendo, a ponto de ele comprometer a vida social e espiritual dele. Salomão fecha essa ideia dizendo assim: ele nem sequer se pergunta para que trabalho tanto. E Salomão está dizendo, uma hora ele vai morrer de repente, chegar do outro lado e perceber que a vida espiritual dele estava totalmente comprometida. Por quê? Porque houve um desequilíbrio psicológico por falta de relacionamento. Salomão, antes de dizer que você precisa praticar o princípio das 3 dobras, ele te conta por quê. Por que a gente precisa praticar o princípio das 3 dobras? Porque relacionamento é uma necessidade humana. A gente precisa de um sistema, de um ambiente seguro para nutrir as nossas carências de relacionamento. Então pensa assim: nosso corpo físico precisa de alimentação, água, sono, exercício para ter saúde. Se você não dá essas coisas de forma equilibrada para o seu corpo, o que acontece? Ele adoece e morre. Nosso espírito, eu sou um espírito, tenho uma alma e moro no corpo. Nosso espírito precisa de relacionamento com Deus. Quando não tem relacionamento com Deus, o nosso espírito adoece e morre. Nossa alma, que está no meio dos dois,
ela precisa de relacionamento com o outro. Nossa alma se alimenta de relacionamento. Quando não tem relacionamento com o outro na nossa alma, ela adoece e morre. A morte da alma é a depressão. É quando a alma perde o controle. Pastor, você está dizendo que a única causa para depressão é problema no relacionamento? De forma objetiva, não. Subjetiva, sim. Porque tudo que machuca a nossa alma, de alguma forma, foi causado por relacionamento. Então, sim, tem a ver com relacionamento. Por que é importante você entender que relacionamento é uma necessidade da alma, tanto quanto dormir e comer é uma necessidade do corpo? Porque você tem que entender isso. Para que você crie objetividade nessa sustentação. O que você faz, por exemplo, quando está com sede? Você levanta da sua mesa, procura onde tem água e bebe água. Numa boa. Sem peso, sem culpa, sem se sentir mal. E quando você está carente de um abraço, faz o quê? Levanta da sua mesa e vai procurar um abraço? Seguro? Não. Sabe o que você faz? Fecha a cara, faz bico e vai para o canto, se isola e fica esperando para ver quem vem me dar o abraço que eu quero. Mas, gente, é claro que não. Sabe por quê? Porque seu corpo inteiro fala. Seu rosto, sua expressão facial fala. Você cruza os braços lá no canto de cara feia, de bico. Lá dentro você está carente, cheio de vontade de ganhar um abraço. E você pensa assim, o pastor vai me ver aqui, vai vir me dar um abraço. Mas olha como é que você está. Você está dizendo com o seu corpo assim, não se aproxime, não chegue perto. Não quero ninguém perto de mim. Mas o que você está querendo? Alguém perto de você. Sabe o que eu acho que você devia fazer? Eu acho que você devia procurar alguém que tem um relacionamento seguro para você e falar assim, estou tão carente, me dá um abraço, me dá um colo. Porque não é disso que está precisando. Não, pastor, mas eu não vou ficar me humilhando, não. Se a pessoa me ama de verdade, ela tem que adivinhar que eu estou precisado e vir me dar o que eu estou precisando. E quem foi que plantou na sua cabeça que o amor dá o dom da adivinhação? É você que está precisado. É você que tem que pedir. Não, pastor, mas pedir a gente até que pede um copo d'água. Agora, pedir afeto, pedir abraço, isso é humilhar. Não, não é. Foi isso que Shakespeare plantou na sua cabeça, mas está errado. É carência, é necessidade. É você que vai atrás de suprir sua carência. Não é você que está carente, que está precisando. Eu estou precisando de um tempo, de alguém me dar um tempo, passar um tempo comigo. Pede. Aí a pessoa não pede, mas depois acusa. Você não passa um tempo comigo. Pastor, mas eu estava pedindo. Na hora que eu acusei, não. Ou você está acusando ou está pedindo. Não pode fazer as duas coisas. Está carente? Pede. E pede do mesmo jeito que você pediria um copo d'água. Sabe, você chegou, está com sede. Está passando na rua, a sede apertou demais, tem uma porta aberta, você chega na pessoa e fala assim, você pode me dar um copo d'água, por favor? Não pede como que ordena, como que é o dono da boca. Pede como quem está precisado, está carente, está necessitado. E deixa o outro dar. Deixa eu te contar uma coisa, quando você acusa o outro, ou quando você cobra, você produz no outro uma reação que é não te dar o que você pediu. Ou então ele te dá com tanta má vontade que você que já não estava afim de receber mesmo, já não quer receber. Porque a reação natural do outro não é dar. É tipo, você está lá na sua casa, tranquilo, seu portão está trancado, aí chega um mendigo no portão e bate palma. Quando você aparece, fala assim, o senhor é obrigado a me dar um prato de comida. Você está com vontade de dar comida para ele? Você está com vontade de fazer o quê? Abrir o portão e dar uma surra nele. Não me respeite, tem que te dar nada não. Não, mas eu sou o pobre e você é o rico, então você tem que me dar comida. Tem não. Desculpa aí, cidadão, você bateu na porta errada. Vai bater na outra porta, vou te dar comida não. Me respeite. Não é assim que a gente faz? Mas a gente quer, irmãos, acusar o cônjuge, obrigar o cônjuge a suprir as nossas necessidades na marra, dizendo para ele que ele devia ter adivinhado que a gente estava precisando,
E a gente quer que ele reaja assim, tranquilo. Não, eu amo tanto, eu vou te dar o que você quer, porque eu sei que você quer. Ele não vai reagir assim. Então, registra isso. Quando Salomão ensina a gente a construir o cordão das 3 dobras, ele está falando que você só constrói o cordão das 3 dobras se você tiver noção de que você é um ser humano feito de espírito, alma e corpo, e que na sua alma você tem carências reais, tão reais quanto as que você tem no corpo. E essas carências reais, inclusive homens, estou falando com vocês também. O homem é mais durão assim, ele nunca assume que tem carência, mas ele tem igualzinho, mesma coisa. O homem só tem mais objetividade, ele tem capacidade de disfarçar a carência dele. Mas ele tem carência igual a todo mundo. Inclusive, homem, escuta o que eu estou te falando. Se você não supre suas carências, ela vai vazar noutra coisa. Vai por mim, que eu sei das coisas. Você precisa admitir que precisa. E quando você admite que precisa, aí você tira o relacionamento do âmbito do romantismo besta shakespeariano e leva ele para um patamar de objetividade. Por que os relacionamentos existem? Porque as pessoas precisam ser nutridas. Porque Deus criou a família? Pela mesma razão porque Ele criou as árvores frutíferas do jardim. Deus criou a família para que houvesse um ambiente seguro de nutrição e relacionamento. Porque a gente precisa disso. Quando Salomão diz que tinha um homem que era solitário, ele não tinha família, não tinha esposa, nem irmãos, não tinha ninguém por ele. E Salomão diz que ele foge para uma obsessão qualquer. Essa obsessão, gente, pode ser droga, pornografia, trabalho. Inclusive, trabalho pode ser uma droga tão forte quanto cocaína. Pode. Por que foge? Porque o indivíduo não quer admitir que tem uma carência que só vai ser suprida em relacionamentos. E como ele não quer admitir, o sistema dele reage produzindo situações para mantê-lo esquecendo da angústia da carência. Tem um filme chamado O Náufrago. E eu não consigo me lembrar o nome do personagem, porque o autor é o Tom Hanks. E o Tom Hanks tem essa mania, porque como o Tom Hanks é muito famoso, muito conhecido, não importa qual é o filme, o nome do personagem é Tom Hanks. A gente não lembra o nome do personagem, porque tem o Tom Hanks lá. Então eu não lembro o nome do personagem. Mas também não estou muito afim de lembrar, porque não importa. Vamos economizar espaço no HD, né? Esse personagem, que eu vou chamar de náufrago, ele naufragou, ele ficou preso numa ilha deserta. O avião caiu ali por perto, ele foi parar na ilha, nadou até a ilha, deu essas porcariadas tudo que dá nas ilhas. O fato é que ele se vê na ilha sozinho. Nos primeiros dias, ele mantém a sanidade, segura a onda e fica firme, mas depois de algum tempo sozinho, a solidão grita. O cara pirou geral, sabe? A ponto de apresentar sintomas psicóticos, tipo delírio, assim. No ápice do delírio, ele pega uma bola, por acidente, ele desenhou um rosto na bola. A mão sujou de sangue, marcou a bola, ficou aquele rosto desenhado. Aí ele fez um olhinho, uma boquinha. E o delírio tomou conta. E ele começou a bater papo com o rosto que estava na bola. E ele chamou o rosto de Wilson. E ele tinha altos papos com Wilson. Sabe a cena que para mim é ápice do filme? É uma cena em que o náufrago está dentro de uma caverna, tem uma tempestade rolando lá fora, com trovoadas, trovões, relâmpagos, tudo que tem direito, uma chuva caudalosa caindo lá fora, e ele tem uma fogueirinha acesa dentro da caverna, e ele e o Wilson estão ali num papo bem legal, aquelas conversas boas, papo cabeça, assim. E ele está conversando com o Wilson, e de repente ele falou uma coisa que o Wilson
respondeu à altura. Ele ficou muito chateado com isso. E respondeu à altura do Wilson também. E o Wilson respondeu à altura dele. E ele respondeu à altura do Wilson. Daqui a pouco ele estava gritando com o Wilson e o Wilson gritando com ele. Aqui entre nós era só ele e uma bola. Mas com gente psicótica você não pode contrariar. Então, ele grita, o Wilson grita, ele grita, o Wilson grita. Num dado momento, ele perdeu as estribeiras e partiu para as vias de fato. E ele pegou o Wilson pela cabeça, porque só tinha cabeça mesmo, deu uma balançada no Wilson, e ele chutou o Wilson para fora da caverna. E não chutou linguagem figurada, chutou literalmente o Wilson para fora da caverna. E eu acho que o Wilson não se ofendeu muito, porque ele era uma bola mesmo, então tá tranquilo. E aí ele ficou dentro da caverna sozinho, chorando e gritando com o Wilson, ainda o Wilson estando lá fora. De repente, depois de botar toda aquela pressão psíquica para fora, ele finalmente caiu em si. E ele sai caverna fora, gritando: Wilson! Procurando o Wilson. E aí lá fora ele finalmente encontra o Wilson, abraça o Wilson e volta para dentro da caverna, chorando e gritando: nunca mais, Wilson, nunca mais. Por que eu estou te contando essa história? Para te convencer de uma coisa que o shakespearianismo não te deixa ver. Você precisa do outro. Você precisa de gente. Você é carente de relacionamentos. E sem isso, você pira. E aí, quando você cai na real que você precisa disso, e que se você não suprir de forma saudável suas carências, suas necessidades, isso vai virar doideira, loucura, vai te levar para extremos que fazem mal. Aí, entendeu isso? Beleza, agora a pergunta é: como é que eu vou suprir essas carências? Se libertando do pensamento shakespeariano super romântico. A razão de ser da família é que haja um sistema de autossuprimento ali dentro, onde a gente supre, produz e sobeja para suprir outras famílias, outros lugares, outras pessoas. Mas tem que começar aqui dentro. Tem que ter um suprimento e uma funcionalidade, uma produção afetiva, relacional aqui dentro, para sobrar, para levar para fora. E enquanto não está sobrando aqui fora, a gente precisa prever que não está tendo e chamar a terceira dobra para resolver. Salomão, antes de nos dizer que a gente precisa usar o princípio da terceira dobra, ele nos diz que a gente precisa de relacionamento. A primeira etapa da tese de Salomão está no versículo 7 e 8, quando ele diz que se você não suprir suas carências, você pira, vai ficar obsessivo por alguma coisa, vai se viciar em alguma coisa. E ele coloca aqui como exemplo o trabalho, mas pode ser muitas outras coisas. O indivíduo que não é alimentado emocionalmente, o sistema dele vai fugir para alguma coisa. Essa é a primeira etapa da perspectiva salomônica. Mas tem uma outra questão. A partir do versículo 9 e do versículo 9 a 12, Salomão apresenta 4 situações de crise em que nós vamos descobrir que não é legal viver sozinho. Então, nota que a primeira razão para você não viver sozinho é entre você e você mesmo. Tem questões aqui dentro que, se você não tiver bons relacionamentos, se você não tiver gente comprometida em se relacionar com você, vai dar muito ruim. Mas Salomão não para aqui, ele vai para fora. E aí ele estabelece, a partir do versículo 9, que tem algumas áreas em que, se você não funcionar bem, vai dar ruim. A primeira área que ele coloca aqui é no versículo 9, ele fala do trabalho. Maior é a recompensa do trabalho quando ele tem 2 pessoas.
tem duas questões no trabalho que faz com que seja melhor viver junto. A primeira é o resultado. Nós funcionamos melhor e damos mais resultados quando temos gente com a gente. E por quê? Porque as pessoas que andam com a gente nos dão perspectivas de nós e da nossa produção que a gente não vê. Vou te dar um exemplo. Eu sempre viajei sozinho, eu mesmo dirigindo, eu mesmo cuidando de mim na viagem toda. E me lembro, por exemplo, que eu fazia Linhares Campos, no Rio de Janeiro, em 5 horas, dependendo do horário, 4h30. E eu tinha uma missão a cumprir, eu sou um guerreiro treinado, tenho mais o que fazer. Então, não parava para almoçar, não parava para tomar água, não parava para ir no banheiro. Eu entrava no carro em Linhares, descia no carro lá em Campos. E às vezes descia do carro na hora de já ir para o púlpito pregar. Saía de Campos por volta de meia-noite e pegava de volta para Linhares dirigindo noite adentro. Uma máquina de produzir. Um dia, Marquinho, meu filho, com 9 anos mais ou menos, falou, estava de férias, falou: pai, deixa eu viajar com você. Eu falei: vamos embora, filhote. Aí, minha cabeça inteira já refez os cálculos. Eu estou levando um garoto de 9 anos para viagem. Não dá mais para fazer em 5 horas. Então, eu replanejei a viagem e planejei a viagem para fazer ela em 15 horas. Porque eu ia ter que parar para esticar as pernas, eu ia ter que parar para ir no banheiro, ia ter que parar para almoçar, ia ter que parar. Replanejei a viagem. E fui fazer uma viagem com meu filho. Ele enjoou, a gente teve que parar. Depois as pernas enrolou, teve que esticar as pernas. Depois deu hora do almoço, a gente teve que parar para almoçar. Depois entediou, a gente parou para dar uma olhada numa paisagem. A gente chegamos, com um tempinho sobrando, e eu fui pregar. Sabe o que eu percebi? Eu tinha muito mais energia para dar para aquele povo, agora que eu levei meu filho. Eu tinha muito mais força para dar, muito mais graça, muito mais sobriedade, um monte de coisas que eu não tinha normalmente, e que estava tudo bem. Sabe, tem coisas que o outro faz você ver na sua produtividade que é ruim demais trabalhar sozinho. Trabalhar sozinho diminui sua produção. Quando você bota alguém com você, esse alguém abre sua perspectiva, porque você não vai ver só com seus olhos, você vai ver com os olhos do outro. E aí Salomão diz assim: se tiver trabalho, no trabalho juntos flui melhor. Mas não flui melhor só porque dá produção, flui melhor também no desfrute, no deleite. A razão de ser da produção é você aproveitar a produção. E aí Salomão está dizendo: quando tem alguém com você, quando você não está sozinho, você desfruta melhor da produção, você vive melhor a produção. Deixa eu te contar, gente que não tem um lugar para gastar o que ganha, adoece mais rápido, e quando adoece, cura mais lento, piora mais fácil. A convivência cria na gente uma necessidade de cuidar da gente. A gente se cuida melhor e a gente produz melhor por causa do outro. Alguém fez uma afirmação e eu não fiz pesquisa para descobrir se essa afirmação é verdade, então talvez eu esteja propagando um fake news. E se tiver, o fake news não é 100% verdade, porque é só você olhar para a história que você vai ver pelo menos 2 ou 3 casos fáceis disso. Mas alguém disse que as maiores realizações da humanidade foi alguém impressionando alguém. Geralmente um homem impressionando uma mulher. Ou seja, as maiores produções da humanidade é por causa dos relacionamentos. Se tirar os relacionamentos da vida da gente, a gente tem muita razão para produzir.
Mas também a gente tem muita razão para desfrutar. Vou para a praia, aproveitar a praia. Você vai sozinho? Vou. Então, não vai ser tão bom. Vou para a praia, aproveitar a praia. Vai com quem? Eu vou com alguém que eu amo. A praia vai ficar melhor. Salomão está dizendo que quando se trata de trabalho, a gente produz mais e desfruta mais quando não está sozinho. Mas não é só trabalho, ele colocou mais 3 áreas. No versículo 10, ele diz que é importante ter gente com a gente quando cai. Você já caiu? Você já caiu, sabe do que eu estou falando. Gente, é ruim demais cair quando a gente está sozinho. E todo mundo cai. Salomão está dizendo assim: se prepara, porque se quando você cair, você estiver sozinho, vai ser muito ruim. Vai ser ruim para cair e vai ser ruim para levantar. Porque ficar caído sozinho é horrível. Mas ficar caído com alguém que caiu junto, que foi junto, que entrou junto, que enveredou ali com você: não, eu vou estar aqui contigo, eu não vou te deixar aqui sozinho. Na hora de levantar, eu vou te ajudar a levantar. É outra vida. Então, no trabalho, na queda, versículo 11, no frio. Frio fala de inverno. Salomão usa inverno muitas vezes, tanto em Provérbios quanto em Eclesiastes, para falar do tempo difícil ou do dia mau. E o dia mau, gente, bate na porta de todo mundo. Salomão diz que a formiga que é esperta, porque a formiga ajunta no verão para gastar no inverno. Ele está falando que na vida de todo mundo tem um tempo ruim e um tempo bom. Gente sábia guarda no tempo bom para gastar no tempo ruim. Quando não tem sabedoria, a gente gasta tudo que ganha no tempo bom. Quando o tempo ruim chega, porque ele chega para todo mundo, quando o tempo ruim chega, não tem reserva. Isso é sabedoria. Sabedoria é guardar no tempo bom para socorrer no tempo ruim. E aí Salomão está falando que uma das coisas que a gente precisa guardar no tempo bom para gastar no tempo ruim é relacionamento. Ele está dizendo: no tempo do frio, se tiverem 2, eles se esquentam juntos. Em Provérbios, Salomão fala disso, falando assim: em todo tempo ama o amigo, na angústia ele será seu irmão. O que é amigo? Amigo é aquela pessoa que está com você por prazer. E o que é irmão? Aquela pessoa que está com você por obrigação. Laço de sangue é um problema. Sabe aquela frase? Fulano não vale nada, mas é meu irmão, tem que ajudar. É disso que Salomão está falando. Salomão está falando que no tempo em que está tudo bem na sua vida, cuide dos seus amigos, cuide bem deles, faça deles amigos de verdade. Quando o tempo virar e ficar tudo ruim para o seu lado, esses amigos vão virar irmãos. Às vezes eles não vão ter menor vontade de te ajudar, mas vai ter o sentimento de conexão. Fulano está todo estropiado, olha a situação dele, mas é meu irmão, deixa eu ajudar. A ideia de Salomão é que quando o inverno chegar, você vai achar melhor ter gente com você, ser 2 do que 1. Então, no trabalho, na queda, no inverno e, por último, na guerra. No trabalho, na queda, no inverno e na guerra. Quando você tem um inimigo, quando alguém se levanta contra você, e o inimigo, gente, ele é inimigo se ele tiver razão, e ele é inimigo se ele tiver errado. Não faz diferença nenhuma o inimigo. É porque a gente é muito moralista. E o nosso moralismo enfiou na nossa cabeça que quando o inimigo está certo, ele não é inimigo. Que ele só é inimigo se ele não tem razão nenhuma para me atacar e está me atacando. Não, gente, inimigo é o cara que me ataca, que quer acabar com a minha vida. Às vezes ele quer acabar e tá certinho, e tem mais que querer acabar mesmo, foi besteira. Mas não importa, ele quer acabar comigo, ele é meu inimigo. E nessa hora, eu preciso de gente comigo. Porque quem está comigo não quer saber se eu estou certo ou se eu estou errado.
Aliás, marido e mulher, enfia uma coisa na cabeça. Vocês dois têm uma aliança. Não, pastor, eu vou apoiar meu marido, mas se ele estiver errado, não apoio não. Ele é seu marido, pessoa. Você tem uma aliança com ele, errado ou certo, você tem uma aliança. E aliança é isso. O meu inimigo é meu inimigo. Se eu estiver errado, ele é meu inimigo, eu tenho que me defender dele. E quem está comigo precisa defender junto comigo. É disso que Salomão está falando. Salomão está dizendo que quando eu descubro que eu tenho um inimigo, não importa se esse inimigo está certo de me atacar ou se o inimigo está errado de me atacar. Ele está me atacando, eu preciso me proteger. Ou me proteger ou fugindo, ou me proteger ou lutando. Mas nessa hora a gente vai descobrir que é bom demais não estar sozinho. Bom demais, faz uma diferença enorme, inclusive na sua energia para lutar. Quando você entende que viver sozinho é ruim, e é ruim porque pira emocionalmente se você anda sozinho, e é ruim porque a vida funciona melhor quando você tem gente com você. Quando você entende isso, então faz todo sentido fazer o cordão de 3 dobras. Por que eu vou fazer o cordão de 3 dobras? Para não deixar essa relação acabar. Por que eu não quero que ela acabe? Porque ela é importante, porque eu não vivo sem ela. Porque ela precisa de mim, eu preciso dela. Então, a gente vive melhor junto. Então eu vou lutar para essa relação não acabar. E por que eu tenho que lutar para a relação não acabar? Porque se eu não lutar, ela vai acabar. Porque tem 2 pessoas diferentes e as 2 estão fazendo projeção. Está escrito nas estrelas que vocês vão discordar, gente. Está escrito nas estrelas que vocês vão entender de forma diferente. Está escrito nas estrelas que vocês vão atacar um ao outro numa determinada hora. E está tudo bem. Se você entende que precisa desse relacionamento e se você resolveu usar a ferramenta das 3 dobras. E no que consiste a ferramenta das 3 dobras? Aceite que vai dar ruim. Se prepare para consertar quando der ruim. E prepare ferramentas antecipadas para consertar. A gente pode fazer isso sem nunca ter entendido a filosofia de Salomão. Porque, gente, isso é sabedoria. E sabedoria você descobre vivendo também. E você pode ter certeza absoluta. As pessoas que estão juntas há muito tempo praticaram essa ferramenta. Mesmo sem entender o que Salomão falou, mesmo sem ter estudado o que Salomão falou, mas se ela tão junta, é porque ela praticou isso. Aposto com você 10 contra 1. Ninguém que está junto há muito tempo está junto por causa da emoção shakespeariana. Não está. Porque a emoção shakespeariana, gente, ela passa. E ela passa 1 milhão de vezes. Não é que ela passa e acabou, não. Ela passa, depois volta, depois passa, depois volta, depois passa, depois volta. Eu estou casado há 30 anos. Eu me casei no dia 13 de fevereiro de 1993. Agora, em 2023, eu completei 30 anos de casado. Eu tenho 2 filhos. O Marcos, o mais velho, já está casado há 7 anos. E a minha nora já está grávida. Vou ter uma neta daqui a uns dias. A Maísa não casou ainda, mas pretende se casar. A Maísa já está completando 26 anos agora, em dia 26 de outubro. Criei 2 filhos. Estou casado esses 30 anos, bem casado. E casado com a mesma mulher, o que é importante contar, porque hoje em dia a gente pode falar assim: estou casado há 40 anos, mas são com 4 mulheres diferentes. Mas é com a mesma mulher por 30 anos. Então, eu posso te falar que viver junto é muito difícil. Quem vive junto, porque sabe que precisa viver junto e tomou a decisão de viver junto. Ninguém que vive junto muito tempo vive junto porque está apaixonadinho desde o primeiro dia. Gente, isso é conversa.
É porque o pensamento shakespeariano domina tanto a gente que a gente resolve acreditar em alguma coisa e a gente ignora as verdades do ambiente ao redor. Para viver junto, tem que querer viver junto. E você tem que prever que vai ter problema e se preparar para resolvê-lo. E quando ele aparecer, vamos resolver e vamos continuar junto. Porque viver sozinho é ruim demais. Eu queria orar com você. Fica de pé.